Olá, eu sou Ana Beatriz Matias de Castilhos Costa, juíza substituta do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, atuando na 7ª Vara do Trabalho de Vitória, Espírito Santo. Este é o 8º vídeo da série 17 temas do mundo do trabalho, uma produção da Associação de Magistrados Trabalhistas da 17ª Região. E o tema de hoje é trabalho escravo contemporâneo. Dados da Organização Internacional do Trabalho nos informam que ainda hoje existem em torno de 21 milhões de pessoas sendo escravizadas ao redor do mundo. Deste contingente, 10% são escravizados por estados em regime de trabalho forçado, além de grupos militares, paramilitares e rebeldes em regiões em conflito. 90% são exploradas na iniciativa privada. Neste último subgrupo, em torno de 22% é composta de pessoas exploradas sexualmente, ao passo que 68% são exploradas laboralmente. No Brasil, o que predomina é o trabalho laboral escravo. Em 1995, o Brasil, de forma oficial, perante a comunidade internacional, reconheceu a existência de trabalho escravo em nosso território. Daí em diante, optou por adotar uma série de medidas que visava erradicar essa chaga em nosso país. Criou-se comissões nacionais de erradicação de trabalho escravo, um plano nacional de trabalho e comissões móveis de fiscalização, compostas por auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, policiais federais e policiais rodoviários federais. De modo que, de 1995 até 2020, foram resgatadas em torno de 55 mil pessoas em condições análogas de escravo em nosso país. E qual seria então o perfil dessas vítimas? Bem, 90% é composta por pessoas do sexo masculino, são homens em sua grande maioria, 30% foram encontradas de pessoas completamente analfabetas, 40% de pessoas que apenas terminaram o ensino fundamental 1. O estado de origem, em sua maioria, foi Pará, Piauí, Maranhão, Bahia e Minas Gerais. E as atividades econômicas nas quais essas pessoas foram resgatadas, em sua maioria, foram agricultura, em diversas lavouras, mais notadamente na cana-de-açúcar, pecuária, carvão mineral. Na zona urbana, também foram encontradas pessoas nessa situação na construção civil e na indústria têxtil, assim como em trabalhos domésticos, sendo nessa última hipótese predomínio basicamente de mão de obra feminina. O trabalho escravo contemporâneo, ele é caracterizado por um ciclo de 6 etapas. A primeira delas é a vulnerabilidade socioeconômica. Ora, as vítimas do trabalho escravo normalmente são pessoas que moram em regiões precárias, com pouca atividade econômica e com pouquíssima possibilidade de encontrar trabalho e desenvolvimento. São pessoas de baixa renda e de baixíssima instrução, presas fáceis dos aliciadores. E justamente o aliciamento e migração constituem a segunda fase. Os exploradores contratam aliciadores, mais conhecidos como gatos, que são as pessoas que vão até essas regiões mais pobres do país e tentam convencer essas pessoas através de falsas promessas de excelente remuneração, melhores condições de vida, propostas de trabalho das mais variadas, para que migrem, ou seja, saiam de sua terra natal e efetivamente vão prestar esse serviço para o qual elas foram ou estão sendo ludibriadas.
Então chegamos à terceira fase, que é o trabalho escravo propriamente dito. Após 1, 2 ou 3 anos de trabalho escravo, uma pessoa desse grupo ou um grupo de escravizados consegue efetivamente fugir. E aí damos início à quarta etapa, que é justamente a fuga e a denúncia aos órgãos competentes. Na sequência, temos a quinta etapa, que é a fiscalização e a libertação dessas pessoas. E por fim, nós temos a última etapa, a sexta, que é a assistência às vítimas com o pagamento de direitos diversos. E como fazemos então para encerrar esse ciclo tão perverso? Como podemos combater o trabalho escravo contemporâneo? Ora, são 3 pontos fundamentais. O primeiro deles, e mais importante, é a prevenção. É através da educação, educação para a vida, educação para a cidadania e educação profissional. Além disso, é necessário veicular diversas campanhas nos mais variados meios de comunicação, atentando à população da existência dessas formas de relação laboral escravocratas. Um segundo ponto é justamente a assistência às vítimas. Ora, uma vez libertas, essas pessoas são encaminhadas a alojamentos temporários, elas têm os contratos de trabalho delas formalizados, com pagamento de salários e demais direitos trabalhistas, como férias, 13º, FGTS, horas extras. Além disso, tem o recolhimento previdenciário do período e também recebe normalmente indenizações por danos morais pelo tempo em que passaram justamente sendo aviltadas em sua dignidade e escravizadas pelo todo o sofrimento pelas quais elas passaram. Não obstante o pagamento dos direitos, que é promovido na Justiça do Trabalho através do Ministério Público do Trabalho, é necessário, e isso normalmente ocorre, essas pessoas são encaminhadas à escola para que terminem os ciclos de estudo e ainda são inscritas em programas de qualificação profissional, porque só assim elas efetivamente conseguem romper a barreira da miséria, da pobreza e desse terreno, que é o terreno fértil justamente para a escravidão contemporânea. Uma terceira etapa, última, mas não menos importante, é a efetiva punição. E a punição se dá justamente, como foi falado, no campo trabalhista, com as ações trabalhistas e a compensação e as indenizações diversas, bem como no campo penal, uma vez que reduzir uma pessoa à condição análoga, similar ou parecida de escravo constitui crime, um crime punível com pena de reclusão de 2 a 8 anos, além do pagamento de multas. Uma terceira medida repressiva, que tem dado muito resultado, é de natureza administrativa. É a inscrição desses exploradores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, num cadastro anual divulgado pelo Ministério da Economia, que é o cadastro de empregadores que reduzem pessoas à condição de escravos. É a chamada ou denominada lista suja. Mas afinal, você sabe efetivamente o que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo? É esse o nosso próximo assunto. O trabalho escravo contemporâneo, ele ocorre quando uma pessoa submete a outra a trabalho forçado. E trabalho forçado ocorre quando o trabalhador ele não pode ou não consegue, por qualquer meio, romper a relação de trabalho. Essa é a forma clássica de escravidão. E ainda é a que mais ocorre no mundo moderno. É a principal forma de escravidão. E como é que isso ocorre? Muito simples, existem vários meios. O primeiro deles, mais comum, é a vigilância ostensiva de pessoas sobre esses trabalhadores, seja armada ou não. Também a utilização de vários equipamentos para cárcere privado, equipamentos de vídeo monitoramento, utilização de cadeados, correntes, né? Isso tudo impede o trabalhador de sair do seu local de trabalho e assim romper a relação.
Outras possibilidades, quando o empregador, por qualquer forma, impede o trabalhador de fazer uso de qualquer meio de transporte para sair do local. Quando, por exemplo, o empregador retém objetos pessoais e principalmente documentos do trabalhador. Isso ocorre muito quando estamos diante de escravidão contemporânea internacional, quando uma pessoa sai do seu país ludibriada para prestar serviço em outro e lá chegando logo tem o seu passaporte e demais documentos pessoais apreendidos, ficando numa situação de grande vulnerabilidade, já que normalmente não conhece a cultura e muito menos a língua do local onde está. Outra hipótese também é a escravidão por dívida, né? E como é que isso ocorre? Normalmente em locais ermos, longínquos dos grandes centros urbanos, é o próprio empregador que fornece os meios de subsistência, como gêneros alimentícios e gêneros de primeira necessidade. Então, o salário que é pago normalmente é em valor bastante inferior ao valor desses produtos, que são cobrados, né, são colocados em valores bem acima do mercado. Dessa forma, o trabalhador ele sempre fica devendo ao seu patrão e com isso não consegue romper a relação de trabalho. Mas o trabalho escravo contemporâneo, ele também se configura quando uma pessoa submete outra a jornadas exaustivas. E jornada exaustiva é aquela que mina a energia do funcionário, no caso do explorado, que mina a sua saúde, que suga todo o seu íntimo. E, por exemplo, exemplos de jornadas exaustivas. Quando uma pessoa trabalha 14, 16, 18 horas durante meses nessa situação, 18 horas por dia durante meses. Quando uma pessoa trabalha 7 dias por semana, ou seja, sem descanso semanal, também durante muitos meses. Outra possibilidade de configuração de trabalho escravo contemporâneo é quando uma pessoa submete a outra a condições de trabalho degradantes. E aí chama atenção que não basta uma mera precariedade das condições de trabalho de vida ou mero descumprimento de legislação trabalhista. Precisa que essas condições sejam efetivamente aviltantes, degradantes da dignidade da pessoa humana. E aí temos como exemplo a hipótese em que há fornecimento de água contaminada, água insalubre, a alimentação ela é fornecida com produtos vencidos, produtos estragados, produtos de péssima qualidade. Quando os explorados dormem no chão ao lado das máquinas e equipamentos de trabalho, ou mesmo quando o empregador explorador até fornece alojamento, mas ele normalmente se apresenta em péssimas condições de manutenção e condições de saneamento. Vamos imaginar, por exemplo, um alojamento que não tenha fogão a gás, que não tenha geladeira, que não tenha cama, não tenha energia elétrica. E aí, com isso, eu gostaria de fazer ainda mais 2 observações acerca dessa questão. A primeira observação que gostaria de ressaltar é que, para configurar a exploração escrava moderna, o trabalho escravo contemporâneo, basta que qualquer uma dessas situações ou condições estejam presentes de forma individual e independente. Ou seja, basta submeter uma pessoa a trabalho forçado ou submeter uma pessoa a jornadas exaustivas ou submeter uma pessoa a condições de trabalho degradante. Qualquer uma dessas 3 hipóteses pode configurar, em tese, o crime previsto no artigo 149 do Código Penal, que é justamente reduzir uma pessoa à condição análoga ou similar à de escravo. Esse, inclusive, é o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, STF. Só que, na prática, na vivência, no dia a dia, essas situações, elas aparecem de forma conjuntas, de forma concomitante. E por quê? Porque justamente a intenção do explorador-empregador
é sugar toda a capacidade de trabalho, toda a saúde e a vida desse trabalhador, justamente para maximizar os seus lucros. A segunda observação, também importante, é que a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, ela não apenas ofende, né, desrespeita a liberdade do ser humano. A liberdade entendida aqui como a liberdade individual de ir, vir, permanecer, e a liberdade ao trabalho, que é a liberdade de aderir a uma relação laboral, de nela prosseguir e a qualquer ponto romper. Ela não só ofende a liberdade individual e a liberdade ao trabalho, como na hipótese de trabalho forçado, mas ela principalmente avilta, denigre, vilipendia a dignidade da pessoa humana. Essa é a questão central. O trabalho escravo moderno, ele avilta a dignidade da pessoa humana, e esse é um valor supremo, porque a partir dele é que surgem todos os demais direitos, como o direito à liberdade política, à liberdade individual, à liberdade de expressão, o direito à alimentação, à saúde, à educação e todos os demais. A dignidade da pessoa humana é o centro para o qual convergem todas as nossas normas do ordenamento jurídico, todo o direito e toda a justiça no Brasil. Por fim, gostaria de informar que, embora, né, o Brasil esteja combatendo o trabalho escravo, há muita coisa ainda que precisa ser feita, notadamente, né, no campo da prevenção, da assistência às vítimas e principalmente da punição criminal. Até a próxima!